Ele está aqui no estúdio da CNN Brasil, em São Paulo. Obrigado pela presença aqui conosco, senador Ângelo Coronel. Boa noite. Minha primeira pergunta. Senador, é público e notório que o senhor mesmo, relator dessa matéria, é contra o que o senhor está relatando. Como é que se explica isso ao público, quando todos nós esperamos com tamanha ansiedade, pelo menos algum tipo de simplificação nos nossos impostos? Boa noite, William. Boa noite a todos os telespectadores da CNN Brasil. William, é um assunto muito complexo. Imagine que você vai mexer com a vida de milhões de pessoas físicas, de milhões de empresas, em todos os segmentos. Então, eu me propus a abrir o meu gabinete, visitar as entidades de classe, para ouvir, para debater, para que a gente possa daí sair com um texto abalizado, um texto referendado pelos segmentos, pelos geradores de emprego, pelos geradores de impostos. Não dá para ouvirmos somente um lado, o recebedor, que no caso é a União. Nós temos que ouvir também o pagador, que são as empresas. Então, enquanto não ouvirmos a todos os segmentos que estão nos procurando para debater esse tema, não tem como lavrar um relatório. Além disso, teremos também as audiências públicas, onde também as entidades de classe vão poder debater com os senadores para que a gente saia com uma reforma palatável, uma reforma sem precisar de pressão, porque ninguém vive sob pressão. E nem também com pressa num ponto tão importante para a vida dos brasileiros. Senador, eu entendo o seu esforço em explicar ao público quanto que o senhor está se empenhando em ouvir os vários atingidos por qualquer tipo de reforma. Agora, o senhor também tem vindo a público para dizer que das várias reformas, nós temos na Câmara, temos no Senado, nós temos propostas que saem do governo, das várias que estão sendo debatidas ou tramitando, nenhuma até o final do ano será aprovada. Por quê, hein? Porque imagina, nós estamos aí há praticamente 60 dias do recesso parlamentar, já temos aí 9 audiências públicas já aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Otto Alencar. Nós vamos ter que marcar essas audiências públicas. Então, se você fizer uma audiência por semana, nós vamos levar aí 9 semanas. 9 semanas já são 2 meses e 1 semana. Então, praticamente já vamos adentrar no período do recesso. Fora isso, não temos como lavrar o texto, lavrar o relatório, repito, sem ouvir a todos, porque, na verdade, a situação é muito delicada. Imagine que tem texto nessa reforma que está tributando lucros e dividendos acumulados. Tem empresários que auferiram lucro nas suas empresas no passado, não distribuiu esses dividendos para os seus acionistas e agora, se for aprovada a reforma do jeito que foi aprovada na Câmara dos Deputados, vai ser uma correria para que essas pessoas distribuam seus dividendos ou então aguardar para 2022, onde o governo pensa que vai arrecadar e não vai, porque os empresários vão ajuizar. O que vai gerar aí, William Vac, é um grande contencioso jurídico, vai criar uma demanda grande, precatórios no futuro num volume incalculável. Então não dá para aprovar algo simplesmente por capricho de alguns membros da equipe econômica do governo. Temos que realmente analisar, vou analisar juntamente com os colegas senadores e com certeza vamos tentar fazer o melhor para o Brasil. Senador, o senhor já abordou um ponto que o senhor também tem trazido muito a público, são as suas críticas ao Ministério da Economia. O senhor acabou de fazer mais uma. O senhor disse que o capricho de alguns integrantes do Ministério da Economia é que produziu o texto que o senhor acabou de criticar fortemente, que veio da Câmara. O que está acontecendo lá no Ministério da Economia? Eu não sei, eu tenho sempre usado uma expressão em latim, cui bono, interessa a quem? Porque os pagadores de impostos, os geradores de empregos, os profissionais liberais, todos que eu estou ouvindo até agora são contra ao texto. Então, eu não vi nada que seja assim favorável a melhorar o nosso sistema tributário brasileiro. Porque se você faz uma reforma, é para você reduzir impostos. E a reforma como está proposta é para gerar novos impostos. Ou seja, então não vai facilitar a vida de nenhum gerador de emprego e renda no Brasil. Então nós temos que trabalhar com muita tranquilidade, porque na Bahia, William, dizem que vá devagar com andor que o santo é de barro. Não podemos fazer uma reforma hoje e quando chegar daqui a um ano ter que fazer uma reforma da reforma. Não dá. Então nós temos que realmente trabalhar com muita tranquilidade, muita parcimônia, para que a gente tenha um texto que venha atender às ansiedades dos pagadores de impostos, dos geradores de emprego e, consequentemente, que também não crie problema
para os entes federados. Para vocês terem uma ideia, meus caros telespectadores, meu caro William Vac, vai ter uma frustração de receita para a própria União, que está propondo a reforma, uma frustração de receita para os estados, frustração de receita para os municípios. Então, quer dizer, ninguém ganha com essa reforma. Então, se ninguém ganha, se não tem um aumento de receita e se não tem uma redução de impostos, a conta não vai fechar. Então, nós temos que ter tranquilidade, calma, para fazermos algo palatável para a economia brasileira. Senador, por último, nosso tempo está acabando, eu preciso, por favor, perdoe a falta de educação, pedir que o senhor seja bastante breve na nossa última pergunta. Justamente conseguir um espaço fiscal para um programa assistencialista é o objetivo do governo com a reforma que o senhor está relatando. Está errada essa ideia? Não. Hoje o Ministério da Economia quer indexar a aprovação da reforma do imposto de renda para criar um novo programa assistencial que é chamado Renda Brasil, que não é essa necessidade, é simplesmente ampliar o Bolsa Família existente, tanto na quantidade de beneficiários, como também nos valores para pagar para as pessoas, ou seja, R$300, que é o que se planeja. Então não precisa disso. Então essa chantagem, que eu chamo de chantagem tributária, é dizer, se não aprovar a reforma do imposto de renda, não teremos Bolsa Família, isso não cola. Porque, além disso, ainda pode ter a segunda opção, que é criar um programa assistencial temporário, pelo prazo de 24 meses, que tem cobertura da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo não vai cometer nenhum crime e, com isso, vai atender aqueles que estão vivendo abaixo da linha de pobreza e que realmente precisa desses recursos para melhorar a sua sobrevivência. Senador Ângelo Coronel, relator da reforma do imposto de renda, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Nosso boa noite, senador. Boa noite, William. Até a próxima oportunidade. Vamos então